Saudações, amigos lagartinos! Estamos retomando nossas gravações de um modo um pouco diferente, realizando podcasts, porque são mais práticos de fazer quando o nosso tempo está curto. E assim poderemos manter melhor este nosso contato de alguma maneira. Nosso trabalho de vídeo sempre teve bastante edição, e isso toma tempo e recursos. Então, o áudio, hoje chamado podcast, se torna uma opção mais leve e natural. Isso não significa que tenhamos abandonado os vídeos, apenas chegou a hora de usar também esta ferramenta com que sempre simpatizamos e que felizmente agora também está bastante em voga. Será, portanto, um pouco como nas velhas histórias. Então, feche os olhos e assista o vídeo da sua própria imaginação. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Pois bem, como um primeiro tema desta retomada, escolhemos uma situação espiritual de transformação, que tratei de ilustrar através do afastamento final de Jesus daquela ordem que tanto lhe influenciou, os essênios do Mar Morto e do Egito. Os essênios estavam disseminados por uma vasta região na época. Foi inclusive através deles que Jesus teve a oportunidade de viajar ao Egito, para permanecer e estudar junto aos terapeutas de Alexandria, que eram uma rama avançada da grande escola essênia. O vínculo entre os judeus e o Egito era antigo, e regressar à terra do Nilo representava sempre reviver as origens da própria saga hebraica. Embora os hebreus tenham lutado por sua libertação durante o Êxodo, foi naquele solo que Moisés teve a sua formação espiritual, quiçá aperfeiçoada nas escolas do Sinai, onde teria a sua completa conversão espiritual. Em função desta herança é que os essênios egípcios foram destacados curadores, e foi ali que Jesus pôde conhecer mais a fundo os mistérios maiores e todo o significado profundo da própria divindade hebraica, com todos os seus vínculos com os mistérios solares daquela região. Estas ordens se tornaram então o verdadeiro elo de ligação entre o judaísmo e o cristianismo. Muitos historiadores perceberam a evidência das relações entre Jesus com a comunidade essênia do Mar Morto. São tantas as semelhanças que parece que essa filosofia ficou entranhada na alma e na doutrina de Jesus. Alguns ritos cristãos, como o batismo e comunhão, são semelhantes entre si. E a figura de João Batista soa como a de um essênio pregador, além das práticas de cura que define etimologicamente o próprio nome dos essênios, igualmente como terapeutas, e nas quais Jesus teve grande proeminência. Houve essênios que aderiram ao cristianismo, tão familiar era este para eles. O que diferencia, porém, o essenismo do cristianismo? Basicamente, a mensagem universal e sem separações sociais que Jesus trazia. O essenismo era apenas mais uma das seitas judaicas que havia se refugiado no deserto para preservar os valores tradicionais, quando a sociedade judaica começou a se tornar muito laica. Contudo, um espírito como o de Jesus compreendeu os riscos e o egoísmo desse isolamento, por assim dizer. Por isso, ele teve a orientação criteriosa de enviar apóstolos e seguidores seus para pregar nas cidades judaicas e outras. Jesus não se afastou da comunidade essênia por ser um individualista rebelde e desajustado, mas por achar que aquela comunidade ficou pequena para ele. Ele se tornara um cidadão do mundo e queria de fato a grande comunidade planetária. Uma ideia que realmente pairava no ar em sua época de globalizações. Mas ele tampouco refutou a ideia da comunidade própria, do seu grupo mesmo. Porém, fez questão de fomentar o proselitismo e alimentar intercâmbios. Combateu, assim, a separação radical das sociedades, de modo que o bem pudesse ser estendido também para o homem comum. Seguramente, Jesus estava algo descontente com os essênios, e de algum modo o oposto também deveria ser verdadeiro. De outra forma, uma harmonização teria sido encontrada. O fato é que Jesus cresceu demais para se limitar ao estreito ambiente essênio.
Tratava-se de um profeta emergente, cuja visão de cura transcendeu aquela que nutria a comunidade dos terapeutas do deserto. Porém, o atavismo local não teria aceitado as suas inovações. Seus traços messiânicos competiam inclusive com outros messias em quem a comunidade acreditava. Havia o culto de um certo mestre da justiça de 2 séculos antes, um nome que, aliás, remete ao de Melquisedeque, e de cuja excelsa ordem São Paulo declarou mais tarde que Jesus fazia parte. De modo que, antes de abandonar os essênios, o próprio Cristo pode haver sido por eles abandonado. Afinal, pessoas como Jesus não discriminam, mas são discriminadas, e por isso terminam se identificando também com os excluídos da sociedade. Algo semelhante teria também acontecido a Gautama, o futuro Buda. O processo pode ser até mais conhecido neste caso. Gautama pertencia a um grupo de ascetas e, depois de padecer muito com o ascetismo, descobriu que um caminho equilibrado poderia conduzir mais longe, e desde então substituiu o ascetismo pela frugalidade, capacitando-se também a atingir, deste modo, muito mais gente. Da mesma forma que o Buda também investiu na questão social hindu através da reforma do sistema de castas. Não se trata, nestes casos, apenas de concepções filosóficas ou de amplitude moral, mas também de capacitação espiritual. O alcance dos poderes espirituais dos grandes iniciados é incomparável, podendo criar elos que transcendem esta encarnação de um modo ou de outro. Estes profetas não renegaram de todo os seus antigos caminhos, apenas os reformaram na direção da justiça e do equilíbrio. Por tudo isto, se conta que antigos colegas de buscas aderiram aos novos movimentos a observar que ali havia maior amplitude e inclusão. Esta emancipação em relação ao grupo é apenas o velho processo do abandono do ninho. Quantas vezes não passamos por isso ao longo da jornada espiritual? Chega um ponto em que o ninho fica apertado demais e queremos experimentar nossas asas para conhecer uma nova liberdade. No começo, podemos até nos sentir um pouco inseguros, mas logo a descoberta de novos horizontes toma conta de todo o nosso ser. Pode ser importante saber que este afastamento também pode ser de alguma forma apenas aparente e temporário. O filho pródigo sempre retorna enriquecido para assumir as suas verdadeiras responsabilidades. Para encerrar, quero dizer que costumo ver sociedades como as dos terapeutas do deserto como um típico movimento de transição de eras, inspirado por previsões, digamos, apocalípticas. As pessoas intuem, percebem e são informadas sobre mudanças importantes, amparadas por saberes astrológicos e outros. A natureza terapêutica destes movimentos indica a necessidade de um resgate holístico do ser humano, através de uma autocura profunda e de um saneamento cultural. Embora se diga por vezes que os essênios eram judeus puritanos que desejavam se afastar do laicismo que tomou conta da sociedade judaica dos últimos séculos, sujeita a uma crescente onda cosmopolita trazida pelo helenismo e depois por Roma mesma, é fácil imaginar que o caldo de cultura que veio a formar estes movimentos espirituais tenha sido igualmente rico e complexo, não obstante voltado para uma direção completamente diferente. E daí eu pergunto, acaso tudo isto não soa muito familiar para vocês? Aqueles que acompanharam os passos da contracultura ou da cultura alternativa das últimas décadas, com todo o seu rico cabedal de influências formadoras, entenderão perfeitamente o que eu quero dizer. É neste contexto que surgiu todo um novo esforço de síntese, sob muita influência do Oriente e das sabedorias ancestrais, levando muita gente também a se reorganizar em comunidades, inclusive em novas regiões do país. E este movimento de recolhimento cultural se conhece também como cultura agartina, levando a constituir polos formadores de uma nova mentalidade, especialmente pelos interiores do país,
numa analogia geográfica com a busca pelo interior do próprio ser humano. No contexto palestino, Agartha estava bastante relacionada ao próprio Egito, uma terra de origens no sentido mais profundo, remetendo a realidades sagradas de tempo e espaço. A própria Alexandria, cidade cosmopolita da sua época e sede dos essênios egípcios, cuja herança também iria inspirar os anacoretas cristãos e a obra espiritual de um São Bento, por exemplo, estava inserida dentro destes significados, por situar-se na faixa do mesosfério, o centro do hemisfério, com toda a sua simetria climática e dinâmica energética, inspirando ancestralmente a criação das famosas pirâmides perfeitas de Gizé naquelas redondezas. Para saber mais sobre estes mistérios, assista o nosso vídeo Axis Mundi, o Enigma do Mesosfério. Deixaremos o link na descrição deste podcast abaixo. Então, estas peregrinações sagradas tinham também como objetivo um resgate da consciência de harmonia e de unidade, no contexto de uma geografia sagrada. Lembrando, porém, que as profecias do Rei do Mundo, emanadas da Mongólia, falam também sobre a saída dos povos agartinos desde as suas regiões remotas, a fim de custodiar uma grande mudança da sociedade circundante. A Tábua de Esmeraldas menciona claramente essa dialética, ao dizer: suba aos céus e depois desça à terra, para que possas te libertar dos males do céu e da terra. Os espíritos maduros não deixam os seus ninhos por simples rebeldia e menos ainda por algum tipo de desajuste. Muito pelo contrário. Sabe-se que toda água estagnada produz bactérias, e eles buscavam ares mais arejados. Aquilo que estes sábios realmente desejavam é apenas compartilhar as suas experiências libertadoras com todos, e não apenas com meia dúzia de pessoas, já que, como diz o ditado, uma só andorinha não faz verão. Afinal, não é possível consolidar uma mudança da sociedade, e na verdade também o próprio amadurecimento pessoal, apenas retirando-se dela. É preciso também trazer de volta para ela aquilo tudo que se recebeu. E foi exatamente isto que fizeram Buda e Jesus, retornando ao mundo e fomentando muitas e muitas comunidades novas depois mundo afora. Assim como Krishna, Rama e Maomé à sua maneira, reformando também civilizações. Lembrando, então, que estes últimos realizaram tarefas ativas, condizentes com eras positivas, como esta era que está chegando agora sob a égide de Aquários. Sim, Maitreya está chegando para trazer a nova civilização cósmica, a civilização das estrelas, onde todos nós brilharemos como luzes imortais. Muito bem, vamos encerrando por aqui. Espero que você tenha apreciado o nosso assunto de hoje. Como recomendação de leitura, sugerimos o Evangelho Essênio da Paz, onde se mostra um Jesus Yogi numa profunda relação de cura com a natureza. Deixaremos nos créditos um link onde se pode baixar o PDF. E também sugerimos o nosso O Evangelho da Natureza, que você pode solicitar gratuitamente através dos contatos na descrição abaixo. Então, se você gostou deste podcast, curta e compartilhe nas suas redes sociais. E até a próxima oportunidade. Pax.